Começa agora o podcast para o seu autoconhecimento. Pode evoluir. Evoluiu! E aí, pessoal? Oi, galera! Oiê! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, Murilo, Ana Luísa e Pri Nunes, para mais um Pode Evoluir. Isso aí! Estamos aqui no episódio 2, segundo episódio. Se você não está entendendo o que é esse Pode Evoluir, qual que é o nosso objetivo, o que a gente quer falar, nós temos o episódio 0, o Pode Evoluir 0, para você entender qual que é o nosso objetivo qual que é a da bagaça com esse aqui, né? podcast aqui. Então, hoje nós queremos agradecer primeiramente, né, o pessoal que está dando o feedback, os comentários. Tá bem bacana. A gente está muito feliz com a repercussão do episódio 1 e estamos muito felizes com esse comentário, com o envolvimento de todos. E agora, nesse segundo episódio, nós vamos falar de quê? De que nós vamos falar? De quê? Tchan, 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 tchan. Vocês não sabem? Não sei, Murilo, me conta. Nós vamos falar de como dizer não Ah, e as desvantagens de querer ser um super-herói. O lado ruim. o lado ruim de ser um super-herói. Mas eu não tô entendendo, o que é esse negócio de ser super-herói? Super-herói não é bom? Ah, eu gosto. Aparentemente sim, né? Esse podcast, ele é pra você que se sente esgotado por querer fazer milhares de coisas, cansado, tem milhões de tarefas no seu dia, aceita todos os convites, é aquele amigão da galera, e também toda vez que alguém pede ajuda, e aí que vem o super-herói, toda vez que alguém pede ajuda, você diz sim, você não, eu ajudo. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo, É aquele isso é fácil. queridão, né? É o amigão de todo mundo. Põe na mão do Murilo que dá certo. Uhum. E aí você acaba não tendo sonhos, você acaba não conseguindo cumprir as suas metas, você acaba não tendo tempo pra você e nem pra fazer o que você se propôs. Tempo e energia, né? Sabe o que é engraçado? Que essa pessoa, quando você fala, né, a ilustração que vem na minha mente é aquela pessoa que tá sempre correndo. Ela tá sempre atarefada, ela tá sempre com 1001 compromissos, ela nunca tem tempo pra nada. Então, a sensação que eu tenho é uma pessoa assim. E aí Faz sentido? Faz sentido. Eu fico pensando assim, quem não é assim? Existe uma pessoa Me diferente identifiquei. disso? Gente, Existe uma pessoa que não está correndo? a gente falou no episódio 0 que tudo que a gente tá fazendo aqui no podcast é pra gente, né? E esse podcast é pra gente, com certeza. Muito. A gente se Total. identifica muito com esse tema e acho que é por isso que a gente acabou escolhendo ele. Porque a gente, no decorrer a gente vai falar mais, mas a gente acaba sendo um pouquinho de cada coisa. A gente acaba tentando ser super-heróis, né, Ana? A gente quer conciliar funções, né? Cada um aqui tem seus papéis, né? Papel de filho, papel de esposa, papel de namorado, namorada, funcionário. E aí a gente, nessa tentativa de conciliação de papéis, a gente acaba tentando ser, né? Tentando desenvolver um papel de super-herói também, né? E a gente conversando sobre isso e também analisando a nossa vida, a gente sabe que não dá pra você abraçar o mundo, não dá pra você querer fazer tudo, né? Igual eu vi um psicólogo dando um exemplo de um rei que ele amava nozes. Então ele ganhou de presente um vaso de nozes, né? E aí na hora que ele enfiou a mão dentro do pote para poder pegar, ele não conseguia tirar a mão de dentro daquele pote, né? E aí tinham duas opções, ou cortava a mão do rei ou quebrava o pote. Nossa. E aí chegou um sábio para poder tentar resolver o problema, e aí o sábio falou assim, solta as nozes e pega uma de cada vez. Aí ele tirou uma noz, né? E aí foi a única forma que pôde resolver, sem ter que cortar a mão dele, nem ter que quebrar o vaso, né? Então, é uma lição pra gente ver que a gente consegue fazer as coisas, mas a gente tem que saber uma coisa de cada vez. Abraçar o mundo não vai fazer a gente resolver tudo, né? A minha mãe falava muito pra mim, assim, acho que não deu muito certo, né? Mas ela falava, quem faz tudo não faz nada, né? E eu acho que isso é muito verdade, né? Exatamente. Quando a gente quer fazer tudo e a gente quer fazer várias coisas, principalmente ao mesmo tempo,
é como se a gente ficasse rodando e não saísse do lugar, né? Não fica inteiro em nenhuma das coisas, né? Acho que a gente tem um medo de desagradar as pessoas, né? A gente quer que todo mundo tenha uma visão positiva da gente. Mas quando a gente para pra pensar que dá pra você dar um feedback pra pessoa que naquele momento você não vai conseguir fazer aquilo, né? Que você tá fazendo outra coisa. Isso em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na família, no relacionamento, né? É legal você falar isso, Ana, porque aí a gente pode se perguntar, né? Pra você que já se identificou nessa situação de também não saber dizer não pras coisas, né? De sim pra tudo e pra todos. Você que já se identificou nessa situação, aí às vezes a gente pode se perguntar, né? Mas por que será então que eu não consigo dizer o não, né? E esse lance do ter medo de desagradar, o medo, né? O medo sempre tá próximo da gente, né? Ele sempre tá segurando a gente de alguma forma. Então esse medo de desagradar, o medo de não ser querido, o medo de deixar de participar de alguma coisa, né? De não estar envolvido, eu acho que é um dos principais fatores que estão por trás dessa condição de não dizer não, né? Exatamente. De dizer sim para tudo. E é um medo, às vezes também, né? É um medo da gente escolher. Porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente perde outra. Então toda escolha tem uma perda. Sim. E aí a gente fica preocupado com o que nós vamos perder. Eu vou deixar de ir em tal lugar, ou se eu tenho 2 tarefas para fazer, se eu escolho fazer uma, eu vou deixar de fazer outra. Então o que será que eu estou deixando de ganhar? A gente nem pensa no que a gente vai ganhar priorizando uma coisa, né? Mas a gente fica preocupado com o que a gente vai perder. Isso diz muito sobre a falta de clareza que a gente tem sobre a nossa vida, né? Sobre o que a gente quer, sobre o que a gente tem de planos pra gente, né? Porque dá essa sensação mesmo de perdido, a gente tá perdido. Então, quem vai chegando vai me levando e eu vou fazendo. Isso seja no trabalho, seja na vida pessoal. A gente, por exemplo, nós 3, a gente vive num meio onde isso é muito comum, né? As pessoas chegam oferecendo situações pra gente, oferecendo oportunidades, que se a gente não tiver essa clareza de parar e pensar assim, peraí, mas o que eu quero, né? O que tá dentro do meu propósito, o que tá dentro das minhas expectativas e principalmente o que tá dentro das minhas condições, né? Eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, eu devo fazer isso. E aí, fazendo esse questionamento interno, a gente às vezes consegue direcionar. Fala, não, então esse caminho aqui não me serve, esse caminho aqui não... Eu poderia fazer? Até poderia, mas não vai condizer com aquilo que eu busco, com aquilo que eu quero buscar pra mim, né? Acho que é essa questão da clareza. Da gente ter essa clareza bem definida do que a gente quer fazer, do que a gente está disposto a fazer. A gente foi criado... A gente aprendeu que a gente tem que ser bom, né? A gente tem que ser generoso, isso é verdade. A gente tem que ajudar os outros, tem que, às vezes, deixar de fazer alguma coisa que a gente quer fazer, a renúncia para poder ajudar alguém, mas às vezes a gente esquece de se ajudar. A pessoa que a gente tem que ajudar primeiro somos nós mesmos, né? Como é que a gente vai ajudar alguém sem ter força para ajudar essa pessoa? Então, a gente acha que às vezes, né, perde esse equilíbrio e acha que tem que cuidar de todo mundo, ajudar todo mundo, deixar de fazer o que você quer para poder estar sendo útil, né? Porque essa pessoa que diz sim pra tudo, ela fica conhecida como bonzinho, né? É uma pessoa boazinha. Nossa, fulano é tão bonzinho. Tudo que eu peço ele faz. Mas aí a gente esquece de que quando a gente fala sim pra alguma coisa, a gente tá falando não pra outra e vice-versa, né? É uma via de 2 mãos, né? Quando eu falo não pra uma coisa, eu tô dizendo sim pra outra. E aí, quando eu falo da clareza, ter essa clareza de saber assim, pra quem que eu vou falar sim? Eu vou falar sim pra Ana ou eu vou falar sim pra Priscila? Acho que é isso. Esse é o ponto assim, principal pra gente tentar responder essa pergunta do porquê que eu não consigo dizer não. É onde entra também o autoconhecimento, que é o que a gente busca aqui, né? Então, se eu olhar pra dentro, se eu procurar me entender quais são as minhas metas, os meus objetivos,
aí sim eu vou poder encontrar qual é o sim que eu desejo, né? Então, assim, claro que na vida prática a gente tem muitas obrigações, a gente tem a nossa rotina, coisas que a gente tem que realizar que não são nem opcionais, né? Onde entram os papéis que a gente estava comentando aqui. Mas se a gente tiver essa clareza, a gente vai conseguir equilibrar esses papéis e poder ter aquele tempo de buscar o que é o nosso objetivo, o que é que a gente precisa de priorizar na nossa vida, né? Então, assim, o autoconhecimento, você olhar para dentro, você pensar nas suas escolhas, você observar o que você sente, por que você faz determinadas escolhas, né? É o que vai levar a gente a caminhar nessa Esse busca. exercício, ele é muito importante, né, Ana? Eu acho que ele é muito importante até pra tudo na vida, né? Pra gente se observar, né? É um exercício que cada vez mais a gente precisa fazer, né? Se observar, né? E eu sinto que quando a gente diz sim pra alguma coisa que a gente não quer, esse sim, ele vira um fardo, né? Um peso nas costas, algo assim que a gente faz com muita dor, né? Com muito esforço. Fica difícil, fica pesado, né? E quando a gente começa a falar os primeiros nãos, tanto que isso é libertador, né? Parece que esse peso todo vai embora, né? Nossa, eu consegui dizer o não. E aí, gente, cabe uma disrupção desse dizer não, né? Porque o dizer não significa que você é uma pessoa mal educada, que você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa má. Isso a gente confunde muito, né? A gente confunde o dizer não com ser mal educado, né? Como se fossem sinônimos. Ou isolamento, né? Tipo assim, não vou me isolar, vou só fazer coisas para mim, né? Não é isso que a gente tá querendo dizer, né? Não. Porque a gente tem que encontrar o equilíbrio. Mas justamente isso que você falou, essa desconstrução eu sempre digo sim. Só que a partir de agora eu vou me posicionar. Eu vou começar a dizer não para algumas coisas. Essa ruptura que você tá falando, sim, né? Sim. De você começar a observar essas situações. E o primeiro passo, com certeza, vai ser mais difícil, né? Porque é uma mudança. Toda mudança requer esforços. Mas com o passar conforme você vai fazendo esse exercício, né? Isso, exatamente. Vai ficando mais natural, né? Aí, sem querer ser repetitivo, mas só pra reforçar, eu acho que vem bem daí o nosso medo de dizer não, né? Porque a pessoa que diz não, ela é rude, ela é mal educada, ela é grossa, sei lá, né? Tá igual a gente acabou de dizer. Então, por isso que a gente sente esse medo, né? A gente tem que ressignificar esse dizer não. A gente tem que colocar um outro sentido, outro significado para isso. Por que eu vou dizer não? O que eu quero com esse não? Não é também, vou dizer não pra todo mundo. Não. Vou me isolar, tem né? Tem que ter um porquê e a gente entender isso dentro da gente, né? E também conseguir expressar isso. Acho que quando a gente diz não, mas de uma forma grosseira, é que nós mesmos ainda não conseguimos colocar isso dentro da gente ainda. O porquê que eu tô fazendo isso? Agora, se eu tenho um real porquê, né? Às vezes até não, né? Eu não quero ir num lugar, eu não preciso ter um motivo. Não, simplesmente eu só não quero, eu não vou. Mas esse é o meu motivo, eu não tô afim, tá? E se eu estou bem com esse motivo, eu não vou ser grosso com a pessoa. Exatamente, Murilo. Isso vai sair mais natural. Hoje eu não tô afim, vou outro dia, não sei. A gente vai conseguir uma forma mais natural de falar. Porque isso tá natural dentro da gente. Né? Sabe uma coisa que eu observo também muito em mim, né? O podcast é pra gente, eu observo muito em mim. Quando eu tenho que dizer não, ou quando eu quero dizer não, eu justifico muito. Então, às vezes a gente acaba justificando, né? Você me chama, Priscila, vamos ali? Não, Murilo, não quero porque, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. E quando a gente justifica, a gente dá abertura para outra pessoa resolver esses problemas que a gente está apontando, né? Então, se você me chama para fazer um podcast, aí eu vou falar assim, nossa, Murilo, não, eu tô sem tempo. Aí você vira para mim e fala assim, não, mas a gente vai fazer uma vez por mês só. Então, tudo que eu te disser, você vai devolver para mim, me dando a solução para esse problema. E sendo que eu simplesmente poderia falar assim, não, Murilo, não posso. Ponto. Eu não tenho que justificar. E é isso que você tá falando. Quando eu justifico, é porque dentro de mim isso ainda não tá bem resolvido, né?
Então eu acabo justificando para poder até me confortar, né? Exatamente. Olha como é curioso. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? A gente se conhecer, a gente se entender e a gente estar bem com a gente mesmo, né? Porque quando no relacionamento com os outros, isso vai também conseguir ser expressado com mais naturalidade, né? E é onde entra a importância da comunicação, né? Então, se você tiver uma comunicação assertiva, mostrando o seu lado e mostrando que você entende que aquela pessoa tá te pedindo algo porque ela acredita que você é capaz de fazer ou porque ela acredita que você seria uma boa companhia para ela naquele lugar, né? Você mostrar que você reconhece o lado da pessoa, você entende o motivo dela tá chegando até você, né? Mas que talvez você vai dizer não por conta de tal e tal coisa, né? Mostrar os pontos. Porque aí dessa forma você tá comunicando de forma assertiva com a pessoa, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante quando a gente pensar, por exemplo, quando a gente começar esse exercício de se analisar, se observar, acho que um ponto importante pra gente colocar nesse exercício é assim, qual que é o recurso mais importante que a gente tem hoje na vida? Tempo, né? O tempo. O nosso tempo. Então, o nosso tempo é o principal recurso que a gente tem e ele é o mais valioso. Então, eu vou, de fato, gastar esse tempo com algo que eu não quero, né? Porque ele não vai voltar, esse tempo. E por não querer, provavelmente, assim, tem casos, tem exceções, mas provavelmente esse tempo gasto vai ser algo chato, vai ser algo difícil, pesado, igual a gente tá falando. Então, o principal recurso que a gente tem é o tempo. Eu vou querer gastar esse tempo com algo que eu não quero fazer? Então, acho que esse exercício começa aí, né? Dessa autoanálise. Eu vou despender do meu principal recurso para algo que eu não quero fazer? Aí já fica o alerta e a reflexão pra gente pensar que a gente começar a fazer esse exercício, né? Primeiro passo, então, a gente entender, né? Se a gente quer usar o nosso tempo com aquilo. Exatamente. Ou não, né? Pode falar, amor. Então quer dizer, a gente tá falando aqui. Vamos organizar as ideias, né? Então quer dizer que a gente tá falando que tem que dizer não pra tudo, não pode ajudar ninguém. Não acho que tem que ser pra tudo. Porque às vezes a gente é muito cartesiano, né? Ou é 8 ou 80, regra, né? Então, a partir de hoje eu vou dizer não pra tudo. Não é assim, né? É essa ponderação. Equilíbrio, né? É o equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio. Buscar o equilíbrio na vida. Buscar o equilíbrio nas relações. Seja ela qual for. Trabalho, casa, familiar, marido e mulher. Tem que ter o equilíbrio. Até porque dizer não significa que você não ama a pessoa. Você só não é algo pessoal, é algo da situação ali, né? Igual a gente tá falando, a importância do tempo. Existem os relacionamentos, você continua amando aquela pessoa mesmo se você falar não pra ela naquela situação, né? Então, é uma questão de você refletir mesmo e não deixar a sua vida correr no modo automático. Você pensar nas situações, pensar nas suas escolhas, né? Saber dizer esse não é até um sinal de maturidade, né? De inteligência emocional. Em justamente pegar esse tempo que você tem, esse recurso que você tem, e saber o que você vai fazer com ele, como que você vai gastar ele. A gente volta lá na questão da clareza, né? Até onde eu quero ir, quais os caminhos que eu quero percorrer. Então, eu vou dedicar o meu tempo para isso que me faz bem, que eu quero. E aí, vai de encontro a isso que você está falando. Eu vou dizer sim para tudo? Ou eu vou dizer não para tudo? Se o que chegar para mim divergir desse meu caminho, eu vou acabar dizendo sim não para tudo. Eu vou estar em equilíbrio comigo, eu vou estar bem comigo, porque eu estou saindo de uma rota que eu não quero seguir. Acho que é mais ou menos por aí. E aí nós vamos ter que ser bem resolvido com a situação de vivermos em sociedade, né? Porque a pessoa que vive numa sociedade, em família, tem amigos, grupos que participam, a gente tem que entender que um precisa do outro. Então, tem momentos que a gente precisa ajudar alguém. A gente pode ceder, né? A gente tem que dizer sim pra alguém também, né? Ser útil
isso é cumprir até a nossa missão, faz parte de ser útil para alguém. Se você não é útil para ninguém, você não vai conseguir um trabalho, você não vai conseguir sua família, sei lá. Se você não é útil, né? Então, é escolher no que eu vou ser útil, né? Acho que é aí que é o ponto. E preocupar, sim, né? Ter momentos de ajudar os outros, né? A gente tem que preocupar com isso também, senão a gente vai virar vai virar só um na multidão, né? Sim. Mas aí, como é que será, então, que a gente muda essa chave, né? Então, assim, eu já me identifiquei como uma pessoa que eu tenho dificuldade em dizer não. Eu entendi a necessidade e os benefícios de dizer o não, né? Então, como é que será que eu viro a chave agora, né? A gente começou a falar desse exercício do autoconhecimento, né? De se observar, pensar na questão do tempo. Então, o que mais que eu posso fazer para virar essa chave em mim? Eu acho que uma coisa que vai de encontro ao que você está falando é eu ser muito sincero. Sincero comigo, sincero com as pessoas que estão ao meu redor. Ana, não quero fazer tal coisa. E aí vai muito da forma que a gente fala, né? Ana, não quero, obrigada pelo convite, algo parecido, mas eu não quero. E aí você tá sendo sincero na relação, né? Com a pessoa e sincero com você mesmo, né? Acho que isso é importante a gente ressaltar. Você não vai ficar contrariado, né? Eu tive um momento que eu gosto... a gente gosta de fazer muitas coisas, né? E então, num certo momento da vida... A gente gosta de fazer num certo momento coisas. eu escolhi fazer várias coisas. Então eu estava participando de diversos grupos e fazendo diversas coisas, trabalhando, e família, isso, aquilo. E aí a gente percebe que a gente não está conseguindo ser inteiro em tudo. Por quê? Porque cada hora do nosso dia a gente está dedicando para uma coisa. E às vezes fica tudo picado, uma coisa né? nada a ver com a outra. Então... a nossa energia, né? Energia, pensamento, tempo, dinheiro, atenção fica cada coisa para um ponto, assim, né? Agora, quando a gente foca a nossa atenção para um só ponto, isso caminha muito mais rápido, isso vai ter uma sinergia muito melhor. A gente pode falar isso em outro podcast pra frente, mas isso que você tá dizendo é a questão da produtividade, né? Quando eu foco em um ponto, eu faço uma tarefa de cada vez, eu tô muito mais focada ali, a chance de eu ter mais sucesso nessa tarefa é bem maior, né? Lógico que nós somos um ser que a gente vive diversos personagens aí, né? É namorado, Ora eu sou o filho, Batman, ora eu sou o Coringa, ora eu sou Mulher Maravilha. Tenho o meu trabalho, às vezes eu tenho 2 empregos, né? Então a gente não tá falando assim, agora então você só vai ser o namorado. Tem 2 empregos, né? Você é só o namorado agora. Não tem como. Você tem uma vida que você vai viver ali com diversos personagens, mas é procurar afunilar esses personagens, né? Não ter 10 funções, às vezes 5 já. 10 diferentes, né? Tentar ser todos esses ao mesmo tempo. Não dá. É diminuir esse tanto de tarefa que a gente procura, né? Sim. E às vezes uma fase da vida, às vezes uma semana a gente tá mais focado numa coisa, às vezes em outra. E tem fases também, né? São de fases. Muito de fase, né? A vida é cíclica, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente pode apresentar pro pessoal, que resume, para resumir isso que a gente tá querendo dizer, né? É até um exercício mesmo, um exercício pra gente começar a fazer, né? Dar exemplos e passos para esses exercícios, se assim a gente puder chamar. O que vocês acham? Vamos lá, bora lá. Ótimo, gostamos de prática. Já vou gostamos da lá. Prática, né? Somos pessoas que fazem muitas coisas e somos pessoas práticas. Vamos implantar na nossa vida. Vamos. A partir de hoje, então. Anota aí pra mim, ó. Pega o papel e a caneta. Celulares, para quem é tecnológico, como nós. Qual que é o primeiro passo? Não que a Ana não seja, né? Parênteses. Foi de escrever. A raça. Murilo e eu, a gente faz as nossas anotações no celular, a gente é um pouco mais digital, né? Estamos aqui até com a cola pra você. O que essa Priscila tá olhando no celular? É o WhatsApp, não para de chegar os contatinhos. Tô respondendo o WhatsApp. Instagram. É a nossa colinha pra gente falar direitinho, bonitinho, né? E a Ana tá no papelzinho e caneta. Tradicionalzinha. Tá tudo certo também, né, Ana? Então, vamos pensar nesse exercício, então. O que a gente pode começar? A Ana já deu o primeiro passo, né? Que é esse exercício da reflexão, né? Da autoavaliação.
Então, que a gente pense e analise antes de responder algum pedido, né? Pedidos de coisas para fazer, né? Pedidos que não são ordens, isso é bem peculiar, né? Quando alguém vem propor alguma coisa pra gente, não é uma ordem, e aí por isso a gente não precisa ser obrigada a dizer sim. Mas quando alguém nos pede alguma coisa, né? Faz alguma sugestão, nos convida para algo, primeira coisa, né? Pensar e analisar. A gente não precisa responder rápido, né? Não precisa. Tem um segundo para responder, não. Mas a gente fica nesse ímpeto de responder rápido, né? Você pode pensar, você pode... Vamos. Bora. Já sai correndo. Assinado Priscila, né? Eu sou isso. A gente pode pedir um tempo para pensar, eu vou chegar em casa, vou analisar direitinho, vou conversar com... Pode botar a culpa no... Não, no marido, não, vou conversar com meu marido. Depende do que for. Não dá pra gente falar assim, você me convida pra comer uma pizza, ou eu vou lá em casa rapidinho, eu já volto pra te falar. Eu vou lá em casa ver o que tem de janta. Não. Depende, né? Mas o que a gente tá querendo falar é que a gente não precisa de, assim, ter a resposta na ponta da língua, exatamente, né? A gente pode pensar um pouquinho. A gente deve pensar, né, Ana? Exatamente. A gente deve pensar e analisar. E aí a gente tem que entrar aí, já falando sobre uma outra questão, na comunicação. Exatamente. Né? Vamos dizer que eu quero dizer não, né? Que homem que eu vou... Isso. Pensou, né? Pensou, refletiu, viu que aquilo não condiz, não quer, não cabe, não é o momento? Beleza, eu vou dizer o não. E aí, como dizer o não? Passo 2, como que eu vou falar? Muriel, não quero. O primeiro passo é reconhecer o pedido da outra pessoa, né? Você dá valor para aquela pessoa. Importante, muito importante. Você dá essa importância, né? Às vezes, algumas palavras que a gente pode dizer, né? Ótima ideia, né? Que legal o seu projeto. Às vezes a gente tá recebendo um convite, né? Eu fiquei muito feliz, bacana, né? De ter recebido. né? Agradecer, né? Por ter recebido esse convite, né? E dizer que, infelizmente, não vai poder aceitar. Se for um projeto, né? Às vezes você está sem tempo, você diz o porquê. Eu tenho tal outro projeto. Sem justificar, né? Já está me demandando. E aí diz esse não, mas reconhecendo que... reconhecendo a importância, o valor daquele pedido. Né? Dando valor para isso, né? Realmente... eu acho que a palavra-chave é essa, dar valor a esse pedido, né? E ser grato. Se não te couber no momento, tudo bem dizer o não, né? Terceiro passo. Passo 3. Passo 3. Até assim, a gente pode chamar até de meio que uma desculpa, não sei, mas é mais uma forma também da gente pensar e vale muito, assim, principalmente para quem tem muita atividade, que é checar a agenda, né? Às vezes a gente fala o sim sem checar a agenda, sem analisar, sem ver, sem pensar, e quando você vai ver, você já tinha um outro compromisso marcado. Aí fica chato, né? Nossa, dá uma sensação estranha, né? Não, mas você falou que podia, agora você falou que não pode, né? Então, esse passo de checar a agenda, em termos de produtividade, ele é muito importante, né? Porque a gente vai anotar os compromissos, mas é uma forma também de você se colocar nesse exercício de pensar sobre esse compromisso, sobre esse convite. Porque, de fato, você vai, ao analisar a agenda, você vai pensar, né? Você não vai ter aquele ímpeto de responder na hora, né? Então, é um passo também a ser seguido. Tira da cabeça e visualiza. Exatamente. Tudo, né? Certo. O que mais? 4. Esse quarto passo, ele se aplica muito pro trabalho, né? Porque aqui a gente está falando de assuntos relacionados à nossa vida cotidiana, né? Mas o quarto passo, ele é muito específico pro trabalho. Que é o seguinte, não sei se com vocês acontece, acho que com a gente acontece também. No trabalho, a gente tem 1001 demandas, né? Toda hora chega a demanda. E aí, uma coisa interessante da gente fazer é também, acho que a gente vai falar sobre produtividade, né, Murilo? Em termos de produtividade, é anotar o que a gente precisa fazer, né? Para ter a clareza que a gente tanto fala. Então, hoje eu preciso fazer essa atividade A, B, C e D. E aí, se vem alguém me inserindo demandas, Priscila precisa fazer isso, Murilo tem que fazer aquilo outro, Ana, esse relatório é importantíssimo. Quando você tem essas tarefas listadas,
você consegue, entre aspas, negociar com quem está te pedindo. Olha, eu tenho essas e essas demandas que são níveis de urgência A. Qual que eu posso deixar para depois, qual que eu faço agora? E a gente, de certa forma, negocia com a pessoa que está solicitando, né? A gente entra na questão da comunicação. A gente mostra para a pessoa quais são essas demandas que você tem, qual é o senso de urgência de cada uma delas e negocia com ela, né? Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro para fazer. O seu eu posso encaixar aqui, eu posso encaixar aquilo outro. Então, realmente, negociar essas tarefas do trabalho. Para que a gente não absorva tudo, fique com aquela sensação de estar sobrecarregado e realiza as coisas de fato, né? Faz as atividades. E aí depois, então, depois que a gente já pensou nessas etapas, a gente precisa de estar bem com a gente mesmo. A gente tem que aguentar ou manter aquele posicionamento que a gente teve, né? Porque se a gente falou não e depois fica sofrendo, né? Fica, ai, nossa, tem isso também, né? Ai, o que a pessoa vai pensar de mim? Você tem que, tipo assim, segura, entendeu? Firme o guarda. Firme o guarda. Continua o que você tá fazendo, né? E fala com você mesmo, ó. Você já escolheu isso, agora faz aqui o que você tem que fazer. Você teve os seus motivos para fazer essa escolha, né? Que naquele momento eram os ideais para você, né? Porque a gente tem um bichinho interno que fica falando pra gente também, né? Na sua consciência, assim, nossa, você não fez aquilo que aquela pessoa, A gente volta lá no medo de desagradar, né? Então. A gente disse o não, mas o medo de desagradar volta e falando, olha, fulano vai ficar chateado com você disse não, né? Vamos rever isso. É nessa hora que a gente tem que acolher o nosso sentimento e, ó, você teve um motivo pra você ter falado aquilo, né? Então, pronto, vai se acalmando, né? E um fator, assim, uma ferramenta, eu posso dizer, muito, muito importante, assim, muito valiosa nessa hora é o bom humor. A gente, às vezes, num ambiente onde cabe, né, claro, você usar do bom humor pra dizer não, né? Fala, nossa, mas não vou nem com a vacatuça. Ai, não quero, não gosto. Então, assim, quando a gente consegue usar, o humor, ele serve pra isso, né? Ele é uma ferramenta que desconstrói uma relação que tá distanciada, né? O humor aproxima as pessoas. É verdade. Então, quando a gente usa do bom humor pra dizer o não, fica mais leve, fica mais tranquilo, mais gostoso. E uma outra questão que a gente pode é sugerir alguém que possa resolver aquilo. Boa. Né? Boa. Ó, eu não posso, mas eu acho que tal pessoa talvez possa. Por que você não vê com ela, né? Isso. Ela também consegue fazer tal coisa, ou então ela também gosta de ir nesses lugares, né? Ou também sugerir alternativas, né, Ana? Porque às vezes você não pode fazer a tal da atividade, ou você não pode ir no encontro, no evento, algo assim, mas você consegue sugerir alternativas. Olha, em tal lugar, em tal espaço, você consegue isso, e aí a pessoa acaba conseguindo fazer sozinha, né? Ela não precisa pedir pra você, né? Então, esse sugerir pessoas, sugerir também resoluções, né? Alternativas. É muito importante. Porque a gente tira o peso do dizer não e torna algo mais leve, né? Porque é da mesma forma que você pode dizer sim, você pode dizer não. Então, vamos tirar o peso e vamos abrir o jogo da situação real, né? Eu acho que é um exercício, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir ter esse posicionamento. Amanhã a gente não vai amanhecer sabendo falar não pra todo mundo, pra tudo. Mas a gente tem que despertar pra essa questão, né? E assim a gente vai melhorando e vai sendo mais consciente de nós mesmos. Buscando esse equilíbrio, né, Ana? E tirar, gente, da cabeça essa ideia de que realmente o não é pesado, de que o não é ruim. O não é ruim, né? Quando eu falo não pra alguém, eu tô dizendo sim pra mim, pro meu bem-estar, pro meu conforto, pro meu equilíbrio emocional, né? Então, isso é importante, a gente ter consciência e ter em mente, né? Eu vou dizer não pra alguém, mas não porque eu sou ruim, não gosto, não quero. Às vezes até mas às vezes até não, vamos ser sinceros. Às vezes até mas
eu tô pensando primeiro em mim, no meu equilíbrio, né? No meu bem-estar. Que isso que é importante. Não tem problema eu dizer não quando eu não quero. Você não é obrigado a querer tudo. Exato. Né? E esse dizer não que a gente está propondo, trouxe aqui, né? É uma ferramenta poderosíssima e para quem ainda não entendeu, o que ela pode trazer pra gente, né? Aquela pessoa que está vivendo uma vida desanimada, então ela pode trazer plenitude para nossa vida, que a gente vai viver o que a gente quer, o que a gente gostaria. Sim. Aquela pessoa que é cheia de tarefas e que faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada, ela vai ganhar tempo, porque ela vai deixar de fazer tarefas. Legal então mesmo. ela vai ganhar horas no dia dela. Sim. O que mais que ela vai ganhar? Vai ganhar até mais amigos, porque quando a gente foca numa coisa, e aí a gente consegue ser mais útil, né? Consegue produzir melhor uma coisa. Sim. E aí mais pessoas vão reconhecer aquele nosso trabalho que a gente está fazendo. A gente ganha esse equilíbrio emocional, né? Essa maturidade. Eu acho que dizer não traz muita maturidade pra gente. Em a gente fazer as nossas escolhas. Não deixar que outras pessoas façam as escolhas por nós, né? A gente se torna mais maduro. Um grande crescimento que a gente está propondo. Evolução, minha gente. Para todos aí junto com a gente, né? Não é? Afinal, a proposta aqui é evoluir. Ficamos por aqui? Alguma coisa para complementar? Ficamos por aqui. Beijo para todo mundo. Acho que teve ótimo, né? Entendeu? Então, é isso, agradecemos mais uma vez a audiência de todos. Segue a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no Spotify. Onde mais, Murilo, a gente vai estar? No iTunes? No iTunes. Lembra de compartilhar. Compartilha, manda gente, o link, por favor. Coloca nos stories, manda pra família, põe na sala de casa pra família inteira escutar. Mais um Pode Evoluir aqui, o podcast para o seu autoconhecimento. É aí, gente. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau.